Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Age Free Roads. Chegamos ao terceiro episódio da microsérie O que se transformou em mim a partir da convivência com o Doc. Uma jornada em 4 partes, conduzida por mim, Fábio Betti, e por Arthur Asnis, sobre o biólogo chileno Humberto Maturana e o que ele nos deixou. Nos 2 primeiros episódios dessa microsérie, conversamos entre nós, eu e Arthur, e também com colegas do nosso mestrado no Chile. Agora, abrimos espaço para uma nova geração de encontros com o pensamento de Maturana, mas também com a pessoa de Maturana, porque ele não ficou restrito ao Chile. Ele veio ao Brasil e continuou transformando pessoas por aqui também. Hoje recebemos 2 colegas que conhecemos aqui no programa de certificação em Biologia Cultural no Brasil, tanto em Curitiba quanto em São Paulo. A pergunta segue sendo a mesma. O que se transformou em mim a partir da convivência com o Doc? Uma convivência em que todas as suas formas apontam para um lugar comum, ou de um mundo em que a experiência humana em todas as idades, em todas as gerações, é reconhecida como fonte de valor. É isso o que o Age Free Roads defende. E é também um dos aspectos do viver humano que o Doc nos ensinou a ver. Eu vou aqui, então, dar as boas-vindas outra vez para o meu colega aqui, Arthur Asnis. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Né? Dando as boas-vindas também para a Cristina Moreno. Muito obrigado, Cris, por você estar aqui. E meu querido Cláudio Justa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bem. Bom, é um prazer aqui ter esse encontro, né? É o prazer da conversa, né? Conversar é dar voltas juntos, né? E aí queria... A pergunta inicial é sempre como é que vocês conheceram ou tomaram contato com Humberto Maturana, né? Com Biologia Cultural, Ximena Dávila. Então, fiquem à vontade. Estava no metrô, vi um cartaz do metrô, é só hoje. Tem desconto. Tá bom, então vamos lá. Olha, eu tinha lido alguns trechos a respeito de Maturana, nem me lembro onde. E um dia eu recebi um convite para participar de um curso de Maturana em São Paulo. Eu tinha acabado de, vamos dizer assim, mudar de profissão. Eu tinha acabado de me fechar o meu pacote com as empresas e queria fazer um outro tipo de caminho. Olhei aquilo e falei, será que isso vale a pena? Só que não fiz a inscrição. Passado alguns meses, teve uma rechamada. E aí eu falei, não, agora eu preciso ir. E foi assim que eu fui para o curso que tivemos a oportunidade de compartilhar juntos. Então foi esse, entendeu? Parece que me deu um clique quando eu veio pela segunda vez. Eu falei, não é possível. E aí estamos juntos aqui. Muito bem. Cláudio. No meu caso, do tempo de faculdade no Chile, não? Quando eu estudava no Chile, antes de mudar para o Brasil, meu primeiro contato com Maturana foi em algumas aulas que ele dava, e eram livres, e você podia assistir. Não entendia nada, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa falava, continua escutando. Então, foi um encontro em minha juventude. E depois eu mudei para o Brasil e no ano 2000 se cria a Escola Matrística de Santiago, o Dr. Maturana com Ximena Dávila. E eles começam um conjunto de iniciativas, de cursos de formação, semanas de reflexão, bastante assíduas, com bastante frequência. E aí eu acompanho durante muitos anos, mais de 20 anos, os encontros com Maturana. De fato, eu fui até nomeado por o Dr. Maturana e por a Ximena Dávila como aluno repitente, porque ia a todos os cursos. E o que vocês sabiam? Assim, eu tenho essa curiosidade porque eu fui ler Maturana, na verdade, primeiro lendo um outro Humberto, Mariotti, que havia escrito um livro, As Paixões do Ego, que ajudava a entender pensamento complexo de uma forma mais fácil de gestão, vou colocar dessa forma, né? Acho que o Mariotti ele cumpriu com esse objetivo de trazer o pensamento complexo com uma linguagem
mais, não sei se simples, né? Mas talvez mais acessível, vou colocar dessa forma. Mas depois fui conhecer o Doc, fui conviver com ele nas aulas, né? Que perguntas tiene. Começava toda aula, né? Não sei se eu nem posso falar aula, mas todo encontro com ele começava, na verdade, perguntando para a gente que perguntas nós tínhamos, né? Então tem um Maturana que é pré o convívio, e tem um Maturana que não é pós, né? Durante e pós o convívio, né? Eu não sei, o Cláudio falou que havia frequentado durante a faculdade aulas. Você tinha lido algumas coisas do Maturana. Teve alguma diferença entre o que vocês tinham lido ou ouvido falar e depois, quando vocês conviveram, se transformou na visão, na perspectiva do que é essa pessoa, do que ele ensina, do que ele traz como provocação para vocês? Minha primeira reflexão em torno a essa pergunta eu já falei isso para o Doc em alguns momentos. Falava, Doc, falar com você é muito mais fácil que ler você. Então, o fato de ter convivido e ter ouvido e ter escutado mesmo uma explicação diretamente da boca dele me permitiu, eu não sei se isso é um fenômeno que todo mundo vive, mas para mim me permitiu ir ampliando meu entendimento. Quando eu começava a ler, eu não entendia. E ela continua lendo, mas não estou entendendo, continua lendo. Mas não estou entendendo, continua lendo. E alguma coisa acontecia magicamente que depois de ler uma série de coisas que você não estava entendendo, começava a entender. Então, é difícil de explicar. É difícil de explicar, mas é um processo que vai como paulatinamente, passo a passo, você vai ampliando o entendimento. E algo que, quando eu falei no início, isso de aluno repetente, alguma vez a Jimena e o Doc me perguntaram, mas por que você vem tanto? Por que você vem tanto? E eu falei, bom, primeiro porque gosto do que estou escutando, faz sentido para mim, mas também por outro assunto, porque aparentemente uno vem a um curso, como você fala, não sei se é um curso, um encontro, e eu entendi certas coisas. Depois, no seguinte encontro, embora se trabalhe, se converse das mesmas questões, uno escuta de um lugar de entendimento diferente e o entendimento anterior se amplia. E isso é infinito, isso não tem um fim, é recursivo. Então, para mim, grande aprendizagem é isso que quando você se depara com uma situação mais de uma vez, não existe uma repetição, sino que existe uma recursão. Ou seja, se vai ampliando o entendimento daquilo que você está vivendo, produto dessa frequência de encontro que vai acontecendo. Não é a mesma coisa, sempre é algo diferente. Interessante, uma metáfora que eu quero te ouvir, Cristina, mas que eu uso para explicar um pouco o meu processo também de aprendizagem na biologia cultural, com Maturana e Ximena, é como se eu estivesse dando voltas numa praça. Na primeira volta que eu dou na praça, eu fico meio perdido, mas eu consigo achar um sorveteiro ali e tal, etc. Né? Daí vou dar uma segunda volta, eu já consigo ver uma pessoa caminhando com um cachorro e eu já não sou a mesma pessoa. Porque eu tenho a informação anterior, né, e eu estou dando uma segunda volta, o tempo mudou um pouco e quantas vezes mais eu der voltas na praça, eu vou continuar absorvendo alguma coisa, porque a praça não será a mesma e eu não serei o mesmo. Então, realmente, eu gosto dessa lógica que você trouxe, né, desse conhecimento infinito, porque nesse conviver, cada vez que a gente gira, alguma coisa acontece diferente na gente, né, nessa convivência. E o aprendizado vai sendo recursivamente adicionado, né? Assim. Sim. Então, mas querias, e aí? Eu gosto dessa sua fala. Eu acho que ela é bem sugestiva do que acontece, né? Eu acho que eu queria lembrar um pouco o que me aconteceu antes, talvez, e como é que essa transformação ela ocorre, né? Eu conheci primeiro, eu tive notícia primeiro do Francisco Varela. E aí eu fiquei muito empolgado. Eu venho da área de exatas, né? Então o Francisco Varela tinha alguma coisa que me tocava de uma visão diferente das ciências exatas. E aí eu comprei o livro Árvore do Conhecimento. Árvore do Conhecimento. Clássico, né?
dos E dois. aí, naturalmente, que eu não entendi nada. E eu li 2 vezes e continuava não entendendo. Mas tinha uma coisa que me chamava, sabe? Tinha um desafio naquilo para mim. Então, eu acho que foi com essa visão que eu fui para lá. E o que estava acontecendo comigo? Eu tinha embarcado na área de sustentabilidade. Então, tudo aquilo que trabalhava um pouco, as questões biológicas, começava a me chamar a atenção para eu ter um entendimento melhor. Foi quando eu entrei para a Carta da Terra e fiz umas coisas nessa linha. E aí eu vejo Maturana em pessoa. E aquilo começa a me transformar. E aí vou concordar com o Cláudio totalmente. O Maturana, a conversa com Maturana, a gente consegue captar um pouco mais da mensagem, embora ela seja uma conversa profunda, né? Os livros dele, você tem que fazer a fala do Maturana, que é aquela fala recursiva. Vai e volta, vai e volta. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi realmente a conversar a respeito. Talvez o conversar para mim não fosse uma coisa tão simples, né? E aí vai despertar uma escuta mais prolongada, não sei o quê. E o Maturana não sai de dentro de mim, essa que é a história. Vira e mexe, Maturana, de alguma forma, me dá uma sacada. Eu acho que a grande transformação que Maturana fez comigo é essas sacadas que ele me dá. Assim, às vezes, de uma pequena palavra, aí Maturana falou, e aí pronto. Mas de algumas coisas que estão perdidas, talvez, no meu passado, mas que a gente consegue recuperar porque a gente teve essa possibilidade de aprender a conversar a respeito. Então, acho que essa conversa recursiva, para mim, é uma coisa muito marcante no DOC. Eu tenho aqui que fazer um agradecimento, né, ao Cláudio, porque eu conheci o Cláudio em 2007. Eu fui fazer um programa de formação em coaching que chamou Ser Coach, né? E aquilo, eu vou dizer que foi para mim que existiu aquele programa, sabe? Porque ele e uma grande amiga, tem a Cissa, tem várias outras pessoas que conduziram o programa, mas a Maria Inês Carvalho, uma amiga do coração, me convidou para participar do Ser Coach. E aí vinha aquele chileno que está à minha frente aqui falando da salamandra. Né? Ele começou a falar da salamandra, depois continuou. Isso, aí das experiências, e gira o olho e não sei o quê. E aquele negócio era curioso. E aí um dia eu comprei um livro do Humberto e fui ler o primeiro texto, que era O que é Ver. Estou contando essa história de novo aí, porque... E aí eu lia, e eu não saía daquela página. Né? Então, vocês podem ver que as experiências são as mesmas. Né? Estamos ajudando bastante as pessoas a se interessarem. Né? E aí eu fui, o Cláudio, na época tinha uma consultoria, hoje também tem, hoje é a Salamandra, né? Uhum. Na época era no US, e eu liguei para o Cláudio e falei assim, cara, eu preciso de um horário com você. Eu não estou entendendo nada. Aí eu levei o livro Ontologia da Realidade, um livro que foi, enfim, é um compilado de textos. Ele foi editado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, e pela Cristina Maga. E aí eu sentei, abri o livro e ele falou assim, vá a Santiago. Eu me lembro da sala no andar de cima, eu me lembro de você, eu me lembro do livro, eu me lembro de tudo. E eu fui a Santiago em janeiro de 2008. Né? E o resto é história. Então eu sempre conto essa história. Eu tenho um carinho enorme e uma gratidão muito grande por você ter me permitido, né, ter ido me convidado a ter ido a Santiago. E aí tem uma história muito engraçada em Santiago, que eu cheguei lá, era no Instituto
matrístico na época, e era um programa que ia de segunda a sábado. E aí, com o Humberto e com a Ximena. E a Ximena me chamava de Juan. Não, acho que era Juan, era não sei o quê, mas a semana inteira ela me chamando de Dom Juan, talvez, Arthur, não. E aí no último dia eu falei assim, Ximena, olha, adoro o nome Juan, mas eu me chamo Arthur. E aí depois ela, enfim, no tempo todo ela me chamava de Rei Arthur, por causa disso. Verdade, agora Rei Arthur, agora eu lembrei. Então ela reconheceu finalmente seu nome real. Então, a origem. Mas, enfim, eu tenho a mesma experiência que você teve de começar pela leitura. E da mesma forma, Cláudio, eu concordo com você, eu fui ao Chile muitas vezes. Né? Muitas vezes. Eu acho que Santiago é a capital de um país que eu mais fui. Né? Eu acho que eu fui mais a Santiago do que fui a Brasília. Né? Sendo repetente. Né? E é isso, né? Da recursividade, cada vez que eu escutava, né, era um outro entendimento. O mundo se abria de uma forma diferente. Eu acho que a gente falou de convivência aqui, né? E a gente tem histórias diferentes, mas igualmente potentes, que emergiram através dessa convivência, né? Como é que vocês descreveriam a convivência no Chile, no Brasil, em São Paulo, Curitiba, com Maturana e Ximena, né? Eu quero homenagem a ele. Ela está viva, a gente não está fazendo homenagem a ela, mas acho que o Doc sempre fazia a questão de reconhecer o valor que Ximena teve na vida dele, e a gente não quer aqui desconsiderar isso, que o mote aqui é a partida dele, mas a convivência acabou sendo muito intensa com os dois, estavam sempre juntos, né, grande parte do tempo. Como é que vocês descreveriam essa convivência? O que vocês lembram da convivência dentro de sala, fora de sala? O que vem à memória aí nessas horas? No, maravilloso. O sea, una convivencia, tal vez cuando yo estaba vindo para acá, para o programa, eu fiquei refletindo naquilo que vocês falavam. Não vamos tentar falar de Maturana como o violo, como a teoria. Vamos falar da convivência, não? E isso ficou muito gravado para mim. E aí estava fazendo um exercício, falávamos, que eu lembro da convivência, que destacaria da convivência. E são muitas coisas. É difícil precisar, são muitas coisas. Mas tem algo que a mim me marcou muito dentro dessa convivência. E foi 2005. Era, não sei que número de curso que eu assistia. Mas coincidiu com o fato de minha primeira filha ter nascido, não? Valentina, ter nascido. Tinha uns meses de vida 10 meses de vida quando eu fui. E eu me aproximo ao Doc e falo, Doc, eu tomo um livro e no primeiro dia entrego o livro, Doc, eu gostaria que você fizesse uma dedicatória nesse livro, mas não para mim. É uma dedicatória que eu quero que você faça para minha filha que acabou de nascer. Porque é um presente que eu quero dar para ela quando ela crescer. Ele me olhou assim, falou, ok, deixa comigo. E como o Arthur falou, era uma semana inteira, era de segunda a sábado, não? Aí, ok, deixa comigo. Segundo dia, eu super ansioso, nada. Terceiro dia, nada. Né? E tampouco nem ia ter... Doc, não se lembre do livro, nada. Eu ficava quieto e não via nada. E aí, no último dia, eu chego e o livro está em cima do lugar onde eu sentava, não? E eu trouxe o livro aqui, que este era la objetividad, un argumento para obligar, en español. ¿Eh? Y él tinha escrito una frase que decía así, minha filha Valentina,
olha lo que voy a leer en español porque está escrito en español, ¿no? Querida Valentina, cuando recibas este libro, habrás vivido muchos años con tus amorosos padre y madre. Yo soy un extraño que te quiere mucho y te conoce desde tu padre y su felicidad de quererte. Humberto Maturana. Después de eso. Emocionante, né? Depois disso, um pouco para quando você pergunta da convivência, são muitos momentos mágicos, são muitos momentos com o Doc e com a Jime, com os dois. Foram muitos momentos mágicos em Santiago, no deserto de Atacama, no Brasil, em Curitiba, em São Paulo. São muitos momentos. Então, é realmente muito marcante, porque como o próprio Doc falava, a explicação não substitui a experiência. Né? A explicação é secundária à experiência. Então, o que eu estou falando é uma tentativa de explicar o que ele significou em minha própria vida até hoje, mas fica curto porque eu não consigo em palavras colocar isso que foi tremendo. E eu falo até agora que é a principal referência que orienta meu viver hoje e meu trabalho hoje. É a principal, não tem dúvida disso. Até que a sua empresa chama-se hoje Salamandra, que era um dos experimentos que ele explicava com muita calma sempre, né? Várias vezes, para a gente entender um pouco algumas das ideias que ele propunha para a gente. Quer contar um pouquinho sobre isso? Acho que é curioso para mim. Por que o Salamandra? Por que foi tão importante a Salamandra na nossa vida? Que é legal. Eu sinto que a experiência da Salamandra, no fundo, para mim, é um grande fato na história da explicação da percepção humana e a conceitualização da realidade, não? Que entendemos por realidade, não? De forma muito resumida, a salamandra tem um sistema, um conjunto de retinas, não? Que como nós, como seres humanos, temos uma retina. E se eu coloco, por exemplo, uma salamandra na mesa e coloco uma mosca em frente dela, e se ela está com fome, ela o que vai fazer? Vai esticar a língua e vai comer essa mosca, não? Então, qual foi a experiência que ele fez? Ele replicou uma experiência anterior que um biólogo americano, Sperry, tinha feito e que tinha ganho o Prêmio Nobel de Medicina produto dessa experiência. Ele replicou essa experiência, mas não com o intuito de repetir exatamente a experiência, sino que explorar outras expressões ou indagar outras questões da percepção humana. Então, ele repite essa experiência que consistia principalmente, de uma forma muito breve, em virar o olho da salamandra em 180 graus. Não? Fazer uma cirurgia, virar o olho 180 graus, colocar em UTI para que se recupere, cicatriz, e depois voltar ao laboratório. E aí, quando ele volta, acontece um fenômeno inesperado, que quando você coloca a salamandra e coloca a mosca frente a essa salamandra, ela estica a língua, mas estica a língua com 180 graus de desvio, exatamente o mesmo grau que o olho estava virado. Então, se eu colocava aqui, ela esticava para cá. Sempre morre de fome a salamandra, morre. A não ser que eu coloque um monte de mosca, ele estique a língua por uma e pegue outra. Mas tudo bem, se alimenta. Mas essa experiência foi fundamental porque, de alguma forma, surge uma pergunta fundamental. O que é a realidade? A realidade é lá fora? Ou nós operamos como indivíduos, operamos como observadores em nosso viver? Quando nos comportamos como nos comportamos, produto da realidade lá fora, ou existe certa configuração neurológica, fisiológica, que de alguma forma participa naquela ação que eu estou fazendo? Porque no fundo o que havia acontecido com a salamandra é que você tinha mudado a configuração. Então, ela fazia o único que podia fazer, que era esticar a língua, produto de uma dinâmica neurofisiológica que se ativava produto da presença dessa mosca. E aí começa uma deriva de pesquisa, de reflexões, de conversações,
em que chegamos à questão, justamente com o livro que eu trouxe, em que falamos da objetividade, ou podemos falar da objetividade entre parênteses, em que aquilo que você fala, por mais que não faça sentido para mim, faz sentido para você desde algum lugar. E, por lo tanto, se eu quero conviver com o outro como legítimo outro, em convivência comigo no cotidiano, apesar de nossas diferenças, eu tenho que, de algum momento, colocar-me num espaço emocional de tentar buscar e entender desde onde é válido aquilo que você me está falando, embora em primeira instância não faça sentido. Então, eu sinto que esse é um convite a uma convivência de nos escutar, de tentar entender o outro, de poder colocar, inclusive, aquilo que nos parece contraditório como um elemento natural e legítimo dentro de nossa convivência. Então, por isso Salamandra, porque Salamandra, de alguma forma, para mim, significou um momento, um hito histórico em que aparece um convite a uma convivência fundamentada no amar. Sabe que essa questão de onde você fala o que você fala, né? E aí você diz o que você diz, que é uma pergunta recorrente, reflexiva para a gente. Tem uma história rápida que eu quero ouvir também a Cristina sobre essa transformação, né? Em você, o que mudou, na verdade, né? Mas a Mercedes Stinco, que era uma colega nossa de certificação, ela conta que uma vez ela conversando com o filho dela, ele fala alguma coisa, e ela fala, mas de onde você fala o que você fala? Ela diz que ele olha assim para o lado, ele fala do quarto, né? Então, assim, tem algumas perguntas mesmo, né, que no contexto que a gente viveu, né, elas passam a ter muito sentido. De realmente a gente tá com a curiosidade, que critérios de validez ou critérios de validação você está usando para poder entender mesmo, não para refutar e dizer que você está errado. Quero entender o mundo que está emergindo, né, a partir das suas crenças, daquilo que você está construindo do seu determinismo, da sua cultura e tudo mais, né? Então a gente fazia essa pergunta, mas ela fora de contexto, ela vai gerar um pouco de confusão às vezes, né? Algumas perguntas que a gente fazia no nosso conviver, faziam muito sentido fora, é desafiador. Mas Cris, e aí? Então, essa história da convivência, eu acho que o que mais me chamava a atenção era Ximena. Talvez pelo fato de sermos as duas mulheres, não sei o que, né? E ela era muito, porque ela era, para isso, para nós, ela era mais incisiva do que o Doc, sabe? De onde você fala, né? Tá bom, mas procura mais, não sei o quê. Isso, para mim, era uma coisa muito marcante. Mas, para mim, também é uma coisa muito marcante a generosidade dos dois. Eu acho que eles eram extremamente generosos, né? Para mim, assim, me marcou muito o dia que eu conversei com o Doc e perguntei para ele se ele podia fazer uma fala sobre a Carta da Terra. Aí ele falou, não, posso fazer mais do que isso. Podemos conversar sobre a Carta. E a gente fez uma gravação com ele, que na verdade deram 4 capítulos, a gente dividiu em 4 capítulos, e que foi assim, simplesmente maravilhoso, e que partiu do nada, entendeu? A gente estava fazendo 5 anos da Carta da Terra na época, e aí ele generosamente se doou, né? E também me chamou muita atenção algo que ele deixou escrito para mim, né? Quando o Cláudio falou, eu lembrei. Quando a gente fez a apresentação do nosso trabalho final, que foi um enorme desafio, você nos ajudou nele, né? O Fábio foi uma peça importante naquele dia para a gente, e o Doc, a gente fez uns documentos, não sei o quê, e ele escreveu uma dedicatória no meu documento, né? Me chamando de... Como é que ele me chamava? Não era bailarina, era um outro nome que ele usou, mas assim, no sentido de assim, a vida é isso, em frente à vida, é isso a vida, né? Então, assim, isso me marcou muito, assim, porque era uma coisa absolutamente espontânea, e eu entreguei o documento para ele, e ele pegou o documento e automaticamente escreveu. Foi mais rápido do que o seu, meu. Porque eu nem cheguei a pedir. Mas, assim, me emocionou muito naquele dia, entendeu? Eu senti, assim, essa vontade de estar junto, de estimular a gente a essa convivência. E aquilo que eu falei, né? Aprender a conversar, né? Eu nunca fui de conversar muito. E eu aprendi a conversar com o Doc. Então, acho que essa é uma transformação, assim, importantíssima. Posso ter equivocado, mas eles traziam o conversar como um dançar junto. Dançar juntos. Dar volta juntos. Dar volta Dar juntos. volta juntos. Conversar.
Dar volta juntos. Dar volta juntos. Eu Dar acho que eu volta também... juntos. Eu acho que eu aprendi também com eles a conversar. Eu acho que era mais do falar. Porque eu acho que antes, assim, não é que eu não conversasse, mas eu acho que eu falava. Interessante. Eu falava. E aí, essas provocações da Ximena, para mim, as provocações eram mais da Ximena do que o Doc. Né? O Doc, para mim, eu mantinha ele com certo respeito, assim, né? Mas a Ximena, a gente tinha uma interação maior. E essas provocações dela me faziam isso, entendeu? Parar para pensar, né? Falar é uma coisa, conversar é outra. E desse encontro, não, da Ximena e o Doc, surge a biologia cultural, justamente. Ou seja, vem desse encontro. Ou seja, a figura do Doc e a figura da Ximena, esse encontro, de ese encontro surge a biología cultural, que es una distinción que surge de ese encontro. La biología, desde el entendimiento de la biología del Doc, y desde el entendimiento de la cultura que trazia esa matriz de a Ximena. Esa junção hace que ese encontro de dos seres humanos, el Doc y la Ximena, surge a biología cultural. Y yo siento que além da curiosidade legítima de tentar entender a autopoiesis, de tentar entender o sistema nervoso central, dos diferentes circuitos neurológicos ou as diferentes dinâmicas culturais, não? Para mim, buscando fazer uma síntese, mas que é improvável fazer uma síntese, mas tem dois elementos que para mim foram assim estruturantes de meu entendimento. De parte del Doc, cuando él expresa que nós, como seres humanos, somos intrínsecamente amorosos, que es una afirmación, que es una cuestión que él construía todo su conocimiento en ese fundamento esencial de que como seres humanos somos intrínsecamente amorosos. Y cuando a Ximena fala que toda dor pela qual pedimos ajuda é sempre de origem cultural. Ou seja, a dor cultural, a dor dos relacionamentos, a dor de não ser amado, a dor de não ser escutado, a dor de não ter presença. Eu sinto que esses dois elementos, que somos seres humanos intrinsecamente amorosos e que, como seres humanos, toda dor por la qual pedimos ajuda é sempre de origem cultural, foram dos elementos, dos fundamentos que para mim foram fundamentais nessa construção, porque se juntam, são congruentes, se conectam e nos fazem entender e nos colocam em um espaço de responsabilidade perante o outro. De alguma maneira, nos convidam a participar em uma construção de uma matriz ética relacional, em que o cuidado por el outro e o respeto por el outro seja o princípio fundamental que oriente nosso vivir. O respeto por si mesmo, o respeto por o outro e tentar construir uma convivência que se ancore naquilo. E isso é uma questão que depende de cada um de nós, de como queremos lidar com esse contexto. Então, eu sou tremendamente não só respetuoso e admirador, sino eu tenho muita gratidão por lo que ambos, el Doc y la Ximena, influenciaron mi forma de habitar el espacio que yo habito. Posso completar uma coisa na fala do Cláudio? Cláudio, isso é uma coisa que para mim me permanece comigo, né? Quando eu falo Maturana, eu estou com Maturana o tempo inteiro. Quando eu começo as minhas aulas, né? Eu sempre, em algum momento, eu acho um espaço para falar uma coisa que está lá no Biologia Cultural, que é maravilhoso, né? Nós, humanos, viemos ao mundo para amar e viver em comunidade. A gente não vive em comunidade sem conversar, né? Então, eu acho isso, assim, é uma coisa que, para mim, talvez seja a coisa de tudo isso que a gente falou, a coisa que mais me marcou, porque me marca até hoje. Cada vez que eu coloco isso, eu paro para pensar o que é isso, né? Então, eu acho isso é lindo, né, Cláudio? Isso é muito lindo o que ele fala. Sim. Sim. Eu queria que o Cláudio contasse uma história muito engraçada do Humberto, né? Nós fomos jantar e nós sentamos numa mesa redonda
Você lembra Sim, disso? lembro, claramente. Você contando é muito mais engraçado do que eu. Você vai contar o que o Humberto disse. Não, é um episódio assim cotidiano. Depois de um curso, vamos jantar de noite, estamos numa mesa redonda. Uma de nossos colegas está vestida com um vestido branco impecável. Estão umas garrafas de vinho na mesa, estamos todo mundo bebendo vinho. Ele não bebia vinho, bebia água. E em algum movimento que ele faz, passa a levar a taça de vinho e o vinho cai nesse vestido branco, e todo mundo tentando ajudar e todo mundo tentando correr para que... E ele fala, vocês repararam na curva que o vinho foi fazendo no ar antes de chegar ao vestido? Aí todo mundo ficou falando, falei, Doc, vai, vamos ajudar, limpa logo, vamos limpar. Me entende essa coisa assim? É impressionante. Ele não lutava contra a vida. Não. E fluía, né? Um excelente humor. Muito bom, bem humorado. Excelente humor. E acho que isso vem, né? Essa história também, né? Ele era uma pessoa muito envergonhada, né? Ele tinha vergonha. Então ele contava uma outra história de que ele foi quando ele estava na escola, enfim, ele foi fazer ele foi num passeio de classe, alguma coisa assim, e ele foi nadar no lago, né? E ele não sabia nadar e ele começou a sentir que ele estava se afogando de alguma forma, isso. E ele dizia assim, não posso morrer aqui. Que vergonha, que a professora vai falar, que todo mundo vai falar, se afogou no lago e tal. Era alguma coisa mais ou menos assim que ele contava de história, ele era muito hilário, né? Essas histórias. Sabe, para mim, uma lembrança assim, no papel dele como professor, não? No sentido do professor que está preocupado por tentar que seu aluno aprenda, não? Porque essa coisa que você mencionou, Cristina, da generosidade, era uma questão assim infinita. Era uma questão muito presente. Em uma aula, ele estava reproduzindo a experiência da percepção das cores, em que colocava uma luz, colocava um papel e apareciam uma série de cores, e ele ia reproduzindo essa experiência. E claramente o grupo de alunos não estava entendendo o que ele queria falar. Eu nunca vi ele irritado, e nunca vi ele bravo em uma aula. Mas vou falar que ele começa a ficar inquieto, e a Jimena dá um toque para ele e fala, Doc, está ficando inquieto. E aí ele para, nesse momento para de fazer a experiência, olha para todos nós e fala, olha, eu não estou ficando inquieto com vocês, eu estou ficando inquieto comigo, porque a pergunta que eu me faço é, que eu estou fazendo e como estou fazendo o que estou fazendo, de modo tal que vocês não estão entendendo. Então, eu estou tentando buscar a maneira de mostrar para vocês a experiência que vocês entendam. Como ele colocou para ele essa questão. E acho que isso, desde a perspectiva docente de um professor, é uma questão muito valiosa, não? De querer mostrar isso, não desde que você tem que entender, sino que buscar a forma que outro entenda. E a outra, que é simpática e curiosa, é que quando existia o Instituto Matrístico, depois a Escola Matrística e hoje Matrística, eles, uma vez por semana, davam aulas para estudantes no Chile aqui seria o último ano de ensino médio, não? Então, iam todos os alunos lá, jovencinhos, 18, 17 anos, e ele começava a explicar as teorias, e a Jimena falava. E tinha um aluno que estava, al final, sempre, ¿no? Como você falou, perguntas. Que perguntas há? E tinha um aluno que queria levantar a mão, mas não queria levantar a mão, até que decidiu levantar a mão e falou, Doc, sabe o que acontece? Eu estou tão confundido, mas tão confundido, que não sei como perguntar. Mas eu quero perguntar, mas não sei o que perguntar, porque estou muito confundido. E a partir de tentar ir formulando uma pergunta junto, virou mais uma aula inteira.
Então, a essa beleza me refiro. A essa beleza me refiro desse querer, dessa curiosidade, sabe? Realmente essa convivência foi transformadora. Foi transformadora. Comigo tem sempre uma lógica, a gente falou isso no episódio anterior, né? Ele me ajudou a perder a inocência, né? No aspecto que, quando eu dizia de uma realidade independente do observador, eu defendia uma verdade como se fosse uma verdade absoluta. Eu não sabia o que eu estava fazendo do ponto de vista de não escutar o outro, de não reconhecer a validade da perspectiva do outro. E a gente falou isso é terrível quando você descobre isso, né? Porque isso te coloca num papel. Acho que esse exemplo que você trouxe, por exemplo, do Doc, falar assim, espera aí, eu tô angustiado comigo. Uhum. Eu não estou expressando da melhor forma possível, de maneira que vocês entendam. Você sai do lugar assim, pô, isso é óbvio que eu estou trazendo, como é que vocês não estão entendendo? Né? Que é uma postura que eu acho que a gente levou grande parte da nossa vida cultivando, né? E aprendendo que ela é a postura correta. Até porque, desde pequeno, a gente aprende que tem a resposta certa. Uhum. Né? E acho que uma das histórias que ele conta é da menininha que 2 mais 2 dava 5. Uhum. Né? Que acho que alguém um dia perguntou, por que 2 mais 2 é 5? Deixa eu provar que não, mas que tem, acho que incluía a vovó, o vovô, isso, né? Como isso, exatamente. Assim, como, não, porque eu tô 2 mais 2, mas daí tem a vovó que está no céu, que eu quero incluir aqui, etc. Tal, e virou 5. Então, até mesmo 2 mais 2, né, num conversar, você pode ter outras perspectivas, né, de resultados possíveis, desde um lugar onde você reconhece que o outro traz um mundo que, se eu não tiver curiosidade, eu vou estar sendo uma pessoa muito autoritária. Uhum. Né? Eu não vou estar criando um espaço relacional de aprendizagem. E uma reflexão que eu faço, eu quero trazer aqui, né, que acho que é uma reflexão que me atravessa de uma maneira muito forte hoje em dia. Eu fico lembrando palavras como se o Doc estivesse falando, né? Nós nascemos realmente constitutivamente seres amorosos, né? Homo sapiens amans. Né? Para que o nosso neocórtex tivesse se desenvolvido, né? a nossa linguagem ter desenvolvido, a gente teve que nos aturar mais tempo uns aos outros para colocar esse espaço, né? Espaço relacional, a gente tem curiosidade, a gente tem respeito, admiração, para a gente exercitar o nosso cérebro e ele evoluir. Né? Então, esse amoroso, não é o amor romântico, o amor que você faz algo, eu gosto de você, é esse espaço relacional onde, de fato, espera, por que você está dizendo isso? Me fala mais. Eu não entendi ainda. Eu não consigo fazer a pergunta, né? Então, isso ele fazia nas aulas. Como se ele estivesse tendo uma experiência do que é a evolução humana no processo em si da própria aula. Né? Ou seja, acho que isso, para mim, me chama muito. Por outro lado, Maturana também lembrava que já existiram entre nós outros tipos de seres que ele chamava de Homo sapiens amans agressans, Homo sapiens amans arrogans, né? Que, pela perspectiva que ele trazia, eram subespécies, né, ou variações do Homo sapiens amans, que acabaram, né, porque se extinguindo. Né, e eu olho hoje para o que a gente está vivendo e eu vejo que bastante gente, parece que eu estou cercado. Hay que a reflexión fundamental que todos nós podemos ser todos eso al mismo tiempo. Hay que a grande convite a reflexiones que no podemos amar y también ser arrogantes y ser destructivos. Hay que ser una invitación a esa reflexión de trazer para você mesmo, de que esas categorías, esas clasificaciones, o homem amoroso, o homem arrogante, cuando falo homem, respetando a nomenclatura, nós como seres humanos, hay que ese convite a mostrar que nós podemos ser intrinsecamente amorosos, mas producto da deriva de nosso vivir, nos tornamos a veces arrogantes, nos tornamos agresivos y podemos ir fluyendo en esa matriz emocional, en esa deriva emocional y tomar conciencia de eso en el sentido de cuando somos amorosos, ¿qué acontece con un mundo? Cuando somos arrogantes, ¿qué acontece con un mundo? Y tomar conciencia de eso, de los efectos en nosotros, de los impactos en nosotros, de nuestro comportamiento. Aí que esse é o grande convite. O grande convite é a fazer-nos cargo de nosso fazer e as consequências de nosso fazer em nós mesmos e em nós outros. Acho que esse é o espaço reflexivo que tanto o Doc como a Jimena nos convidam permanentemente. Nós vamos fazer cargo
daquilo que nós fazemos e das consequências desse hacer. Eu sinto que quando falamos de todas essas classificações que você falou, no fundo estão evocando uma matriz emocional por la qual nós permeamos e nos comportamos e nos movimentamos durante nosso vivir. Olhemos para isso e olhemos para os impactos que isso provoca. E a partir desse novo espaço de consciência, conservemos aquilo que precisamos conservar e transformemos aquilo que precisamos transformar, porque não nos podemos esquecer de que aquele elemento fundamental que todo mundo se transforma em torno do que queremos conservar. Se queremos conservar o bem-estar, queremos conservar nossa... Vou falar de bem-estar, a falta de outra palavra. Precisamos olhar para nosso comportamento no dia a dia, precisamos refletir, e só existe reflexão, nós sabemos, quando somos capazes de abrir mão de nossas certezas. Só é possível refletir quando temos a coragem de olhar os fundamentos e nossas certezas de nosso fazer e colocá-las em questionamento. Então, eu sinto que, para mim, esse convite a estar permanentemente refletindo em relação às consequências, porque não é a pergunta sobre o ser, é sobre o fazer. Como estamos fazendo o que estamos fazendo e quais são as consequências desse fazer para mim, como para o outro. Eu sinto que essa é um convite muito potente que permanentemente está sendo feito. E aí a gente sai do papel de vítimas, né, do mundo, os outros, tal, e também percebe a nossa corresponsabilidade. Né? Exatamente. Acho que esse é um outro ponto. Quando eu falo de perder a inocência, tem a ver com isso também, né? Me sentir corresponsável pelo que está acontecendo no mundo. O mundo, não estou falando de fora do mundo. Alguma coisa talvez eu esteja fazendo e eu não estou refletindo para poder, no meu fazer, perceber isso. Exatamente. E para mim, dentro dessas distinções, nessa linha que você está falando, o que me ajudou muito para traduzir isso no cotidiano, porque acho que aí está a graça. A graça é trazer toda essa conceitualização, todas essas distinções, em uma questão concreta no próprio viver, não? Se não fica em um lugar muito acadêmico, sino como isso impacta no dia a dia. E nesse sentido tem essa distinção de que ao momento de viver o que vivemos, não distinguimos entre ilusão e percepção. E quando, a vezes, em nossos encontros com as empresas, com as organizações, eu coloco essa distinção que fala, mas como isso? Como que na experiência não distinguimos entre ilusão e percepção? O que significa isso? Está muito estranho. E eu coloco exemplo, sempre coloco o mesmo exemplo, está repetitivo, porém, me parece que é esclarecedor. É que quando você está, por exemplo, dirigindo o seu carro, e eu pergunto, alguma vez vocês estavam no carro dirigindo no trânsito louco de São Paulo e vocês sentiram, vocês estavam parados, mas vocês sentiram que estavam em movimento e frearam o carro, por exemplo, para não bater no carro que estava na frente, e milésimas de segundo depois falaram, não era eu. Não era eu. Isso acontece, deve ter acontecido muitas vezes. E aí há a reflexão que fala, ok, quando você estava no trânsito, sentiu que estava em movimento, se comportou coerentemente com aquilo que você sentiu que era prudente fazer naquele momento. Por exemplo, frear o carro para não bater no carro da frente. Mas milésimas de segundo depois, você fala, não era eu. Não era eu. E nesse momento, quando você fala, não era eu, você acabou de qualificar sua experiência anterior como uma ilusão. Mas ao momento de vivê-la, você a viveu como uma percepção. A pergunta que surge é, o que aconteceu para você poder falar, não era eu? Qual foi a referência que você obteve para poder falar, não era eu? E habitualmente, nesse exemplo concreto que estamos dando, é um carro do lado, é a moto que apareceu e falou, não era eu que estava em movimento, era outro cara que estava em movimento. Então, essa coisa que eu preciso de uma nova referência para poder estabelecer se aquilo que estou vivendo é uma ilusão ou uma percepção. Esse conceito, essa distinção da nova referência
é muito importante, porque não podemos estar conversando, podemos estar discutindo, podemos estar debatendo, e o fato de eu poder conversar com você, escutando efectivamente o que você me está falando, me permite, me abre uma possibilidade de obter nova referência. E essa nova referência que você me dá modifica a percepção que eu estou tendo daquela situação ou do mundo. Então, isso é fundamental. É fundamental. Então, algo que é estritamente biológico, perceptivo, que tem que ver como nós operamos como seres humanos, seres vivos, na percepção, nosso sistema nervoso, como é o caso do carro. Quando isso você vai conectando com o cotidiano, essa importância da outra referência para não cair em uma questão totalitária, para não cair nessa objetividade como um argumento para obrigar, é fundamental. É fundamental. E nos tempos que estamos vivendo, acho que aparece como um convite reflexivo importante. Uma outra forma que eu descrevo isso é a gente vive como verdade tudo que a gente vive no momento em que a gente está vivendo. E aí vem uma outra referência depois disso. Então, me equivoquei. Me equivoquei. Aprendi, me equivoquei. Me equivoquei. Mas quando eu estou vivendo, parece que é verdade mesmo. Você entender que isso se Agora, passa. me equivoquei, essa palavra que você falou, e uma pergunta que não sempre... Quando você se equivoca antes ou se equivoca depois? Quando eu estou vivendo, não tem equívoco. Você se equivoca sempre depois. Depois que eu descubro, né? Nunca se equivoca antes. Não. A única pessoa que se equivoca antes é o negligente. Porque ao momento de estar fazendo o que está fazendo, sabe que não é correto, mas continua a fazê-lo por algum tipo de interesse particular. É outra coisa. Mas nós, como seres humanos, no fluir de nosso viver, sempre nos equivocamos depois. E isso é tremendamente libertador, porque aparece uma nova referência que me indica que eu estou equivocado. Mas ao momento de estar fazendo aquilo que eu estava fazendo, ou estava fazendo na convicção de que era o melhor que eu podia fazer nesse momento. Só se mostrou um erro ou uma equivocação depois, à luz de uma nova referência. Muda a questão do trânsito, do possível acidente, para visões de mundo. Visões de mundo. Exatamente. Né? Que acho que é isso que é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Visões de mundo. Eu tenho uma visão de mundo, estou absolutamente certo que é essa a visão correta, e alguém traz uma outra perspectiva, né? Se eu não aceito, né, esse operar desse lugar, eu posso ficar lá equivocado. Ou nas empresas. Quantas vezes todos nós que estávamos aqui nessa mesa, alguém falou para você, por favor, seja objetivo. Você escutou alguma frase parecida em sua vida? Por favor, seja objetivo. Que esse cara está querendo falar comigo? Está querendo falar, pense como eu. Fale aquilo que eu quero que você fale. Exato. Então, essa objetividade começa a ser questionada. Porque o outro não aparece em nenhum lugar, não? Por isso, uno falava da objetividade entre parênteses. O outro está falando o que está falando desde algum lugar. Preciso indagar. Exatamente. Muito bom. Não, eu ia dizer, eu vou dizer que algumas coisas de perder a inocência e de trazer para o cotidiano, né, para mim, são muito importantes, né? Porque é isso, a gente vai lá, a gente estuda, entre aspas, teorias, mas como é que a gente, ou como diria a Ximena, come com o quê? Né? Então, é assim, essa coisa de se dar conta, né, de perder a inocência, eu, por exemplo, uma coisa cotidiana, não peço comida em casa. Porque quando eu estou no trânsito de São Paulo, né, eu fico irritado com aquelas motocicletas, né, que, na minha percepção, acreditam que carro é poste. Né? Ou seja, elas vêm buzinando e cortando, e não importa, você não consegue mudar de faixa. Então, eu fico extremamente irritado. Então eu me dei conta que eu não posso, né, a hora que eu tô com preguiça em casa, pedir uma comida, né, ou que eu tô com preguiça em casa, mandar entregar um documento. Né? Por quê? Porque o que eu tô fazendo? Eu tô fomentando
aquilo que eu critico. Né? Então, algumas coisas que a reflexão, né, e eu acho que a gente falando de biologia cultural, né, a gente está falando de reflexão, né, de perder a inocência, de ser responsável, né? Porque é muito fácil falar, motoqueiro, mas o que eu estou fazendo? Né? Cris, você tem algum exemplo disso aí? Assim, específico? Qualquer um. Quando você pensa, deixa eu brincar aqui com ele, né? Depende da lente que eu uso, muda tudo. Por exemplo, tem uma lente das barbaridades que eventualmente esses motociclistas fazem para realmente cumprir com um parâmetro da velocidade, etc., tal, que pessoas que pedem comida esperam que aconteça. Outra lente, né, brincando aqui, eu gosto de trazer, assim, teoricamente é um fenômeno, eu posso olhar uma outra lente, é o seguinte, muitas pessoas estão sobrevivendo fazendo isso. Eu posso falar, putz, essa lente, a minha mirada muda, né, a minha reflexão vai para um outro lugar, diferente. Não estou dizendo que está certo ou errado, depende da lente que eu uso. Porque eu vou mudando a minha reflexão. Então, isso que aconteceu agora, o que está acontecendo na nossa conversa agora, eu sinto, por exemplo, Arthur, eu peço comida em casa. É você? Eu peço comida em casa. Se é o culpado, eu também, nós somos cúmplices. Que é interessante isso, porque eu estou trazendo isso desse jeito mais lúdico, não? Porque quando eu, Arthur, estou inferindo, não? Decido não pedir comida em casa para não fomentar a circulação de motos, porque a moto me causa um estresse. Eu, Arthur, desenho um critério de validação e me comporto coerentemente com aquilo que para mim faz sentido. Isso não significa que meu colega, que se pede comida em casa, que fomenta a circulação de moto, não possa conviver comigo, porque talvez essa coerência, essa busca de bem-estar é feita desde outro lugar e de outra referência. Então, é importante trazer isso, que é possível conviver, inclusive com comportamentos que aparentemente podem parecer antagônicos, mas que não são antagônicos da perspectiva de um observador. Mas quando vamos a explorar de por que estou fazendo aquilo que estou fazendo e faz sentido, eu respeito. E se isso, para mim, me abriu uma nova referência, interessante. Agora, vou pensar em um assunto. Mas isso que acabou de acontecer aqui é importante como uma forma de ir convivendo nesse lugar. E eu acho que isso é a verdadeira coerência, né? Que nós conversávamos um pouco antes sobre coerência, né? Antes de começar a nossa fala aqui, né? Na verdade, o Arthur está sendo absolutamente coerente, o sistema Arthur está sendo coerente com o ambiente que ele está vivendo ali naquele momento, né? Eu já tenho uma outra lente, né? Eu imagino assim, tá bom, mas aquele cara ali está sendo pressionado e ele precisa daquele recurso, ele está vivendo por isso. Na verdade, eu cheguei a essa lente depois de ser como Arthur, tá? Preciso admitir isso. Eu mudei um pouco a minha lente nos últimos tempos, porque eu também gosto de usá-los, né? Então, assim, é conveniente para mim. Eu não vou mais ser amigo de vocês. Não. E por isso mesmo. O último episódio eu vou fazer sozinho, tá? E por isso mesmo, nós estamos aqui todos conversando, né? Isso é ser absolutamente coerente, né? É saber o porquê que eu faço aquilo que eu faço. E acho que quando achei genial, gente. Isso é a vida real. E quando a vida cotidiana, melhor dizendo. E quando a convivência, né, por ideias ou por coerências distintas, ela passa a ser não amorosa, né? Ela passa a causar dor, né? Amorosamente, né, a gente se separa, né? Porque a separação, a não convivência com um, também é um ato
amoroso. É uma escolha, exato. Né? É uma escolha e um ato amoroso. É impressionante como fluiu rápido isso daqui. Eu estou com raiva, na verdade, do tempo, mas eu preciso fazer um fechamento aqui. Mas eu gostei muito de onde a gente caminhou e só quero trazer uma pequena história e quero ouvir algumas palavras para fechar aqui, né? Que vocês gostariam de deixar como um pensamento, uma reflexão final. Mas eu moro metade do tempo no interior, que é dominado por correntes políticas de extrema direita. E convivo aqui em São Paulo com colegas, não vou chamar de extrema esquerda, mais progressista, mais de esquerda. E eu sou muito feliz vivendo no interior com os meus amigos do interior, sou muito feliz vivendo com os meus amigos aqui de São Paulo. E isso só é possível porque se cria isso eu devo muito à biologia cultural, a Maturana Shimene, porque eu experimento esse espaço amoroso, né, por pessoas que têm critérios de validação e vivem de maneira coerente com esses critérios de validação, seja no interior, tendo uma visão de direita, seja em São Paulo, tendo uma visão de esquerda. E é muito estranho para as pessoas, porque parece que eu sou um isentão, né, eu sou uma pessoa que não se posiciona tal. E eu lembro, essa é uma história que eu não ouvi diretamente do Doc, mas eu li numa entrevista que perguntavam para ele se ele era de esquerda. Ele falava, não sou de esquerda. Então, mas o senhor é de direita? Eu falo, não sou de direita. Bom, então só pode ser de centro? Não sou de centro. Não é possível, não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. O senhor é o quê? Ele falou, eu sou livre. Para refletir. Não, eu concordo, não, discordo. Não faz sentido para mim, não faz sentido para mim. Eu adoro isso, né? Porque me traz de volta esse espaço possível do humano, do ser reflexivo mesmo, que a cada momento, não é que eu não me posiciono de maneira rígida, fixa. Aí deixo de ser humano, né? Eu estou nesse presente contínuo cambiante. Então eu trouxe isso porque acho que isso me provoca muito uma reflexão muito atual e desafiadora para todos nós, porque às vezes eu me vejo também rígido em algum desses papéis, condenando o outro, né? Porque vou brincar aqui agora, contra o iFood, a favor do iFood, estou brincando, claro, obviamente, mas a gente pode levar essa conversa para qualquer campo, né? Estou levando para a política, porque esse é um tema muito atual e muito desafiador para o que a gente está vivendo no mundo, não só no Brasil. Mas eu trouxe essa provocação final, porque eu queria escutar os três, na verdade, para a gente ir fechando aqui. Infelizmente, o tempo acabou, a conversa não acabou, mas o tempo acabou, quem sabe. Ouvindo você falar, o que me gatilhou aqui, digamos assim, foi um termo que me veio durante o processo de transformação que eu tive na biologia cultural, né? Que é o termo plasticidade. Plasticidade conductual, né? Isso. Né? Eu usava muito o termo flexibilidade. Eu sou flexível. Né? Até o meu entendimento, né, que flexível, né, o bambu é flexível. Né? E aí você verga o bambu e na hora que você solta, ele tem uma tendência a voltar o que era antes. Né? E a plasticidade é como aquela massa de modelar de quando a gente é criança, ou como o barro, né? Em que você vai amassando e ela vai ficando naquela forma. Né? Ela vai se transformando em alguma outra coisa que não retorna aquela forma original. Né? Então eu acho que enfim, agradeço aí a biologia cultural porque me trouxe esse tipo de reflexão que eu não fazia, ou que, enfim, não estava no meu domínio antes. Né? Cris, para fechar. Então, adorei essa história da plasticidade, né? Porque eu acho que assim, a gente fala o tempo inteiro em tempos de mudança, precisamos mudar. E a gente sempre fala na mudança do vamos refazer, né? Então eu ando um pouco com briga com a palavra, com o prefixo re. Porque regenerar. É o regenerar, refazer, não sei o quê. Porque eu acho que, na verdade, é isso, né Arthur? Na verdade, não é voltar à sua posição inicial, mas é adquirir aquilo que aquele momento te trouxe e se transformar realmente. Então, talvez isso, eu adorei a colocação do Arthur. Não vou usar mais a palavra flexibilidade, muito menos bambu, né? Porque eu acho que é isso que aconteceu.
É isso que o Doc fez com a gente, né? Ele foi nos transformando e a gente continua com isso, né? E aí, para encerrar, eu queria só falar uma coisa que eu sempre lembro, que é de um escritor mineiro, né? Guimarães Rosa, que ele falava que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E eu acho que é isso que o Doc faz com a gente, né? Ele não se foi. Ele nos encantou e permanece esse encanto até hoje, né? Então, eu acho que essa é a grande transformação do Doc. É nos fazer participante de uma transformação, nos fazer participante desse encanto, né? Então, era isso que eu queria deixar aí. Assim, e adorei, né, estar com vocês. Assim, aprendi muito hoje, né? Acrescentou mais um tantão de coisas para mim, né? Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu agradeço também. Cris, Cláudio, querido. Só agradecer, porque conversar em torno do pensamento, mais que do pensamento, conversar do Doc, nos provoca conversa, nos provoca uma série de reflexões. E acho que a maior reflexão é que a cada um nos cabe um espaço de responsabilidade em nosso espaço de convivência cotidiana para buscar contribuir com uma matriz ética relacional em que a ética do cuidado esteja presente. O respeito por si mesmo, o respeito por o outro, a escuta. Eu que esse é a grande reflexão. Inclusive, encontrando-se com a contradição daquilo que não é necessariamente aquilo que estamos falando, não como uma ética do cuidado, mas eu sinto que vale a pena a tentativa. Né? Vale a pena a tentativa, não se deixar arrastar por um mundo polarizado, por um mundo em que temos duas opções. O viver humano é muito mais dinâmico e muito mais variável, tem muito mais uma cromática, uma coloração muito mais diversa. Aí que temos que resgatar esse respeito por nós mesmos e por respeito por o outro na convivência. Maravilha. Agradeço então mais uma vez a vocês por terem aceito o convite. Muito obrigado mesmo. E agradeço também a quem nos acompanhou, seja nos escutando no Spotify ou nos assistindo no YouTube. Espero que a gente tenha provocado também, a partir dessas histórias, da própria conversa que aconteceu aqui, reflexões também sobre a sua corresponsabilidade pelos mundos que você tem gerado, você que nos acompanha aqui. Daqui a pouco a gente vai gravar e você terá a oportunidade de assistir o 4º e último episódio, também com uma colega nossa aqui na formação em São Paulo. Espero que você tenha aproveitado e até logo mais. Tchau, tchau.